Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 13. Hoje eu quero conversar um pouco contigo sobre a relação entre o homem e a sociedade, trazendo em consideração toda essa temática da redação Enem, né? Porque nós sabemos que, cara, todos os temas eles vão envolver uma espécie de relação entre o homem e a sociedade, querendo ou não. É uma problemática que existe e persiste dentro daquela sociedade e possivelmente isso atrela esses dois itens, homem e sociedade, né? Até porque nós devemos discorrer sobre algo que é muito presente, sobre algo que nós temos conhecimento, e nós somos homens, né, no sentido de ser humano, e convivemos em um espaço denominado sociedade, por isso essa dicotomia, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Quero trazer todas as abordagens possíveis acerca desta dualidade, homem-sociedade, e através dessa abordagem, qual que é a intenção? A intenção é enriquecer ao máximo a nossa bagagem, tanto teórica quanto, enriquecer ao máximo, falando de informações, né, acerca de como pode ser abordado essa dicotomia, certo? Então nós vamos tentar inflar o máximo que conseguirmos com informações acerca disso. Para quê, cara? Para dar aquela sensação de tranquilidade na hora de escrever sobre um tema que talvez você nunca ouviu falar, porque vai existir, a partir daqui, uma pequena fundamentação que te orientará, independente de qual que seja o tema, independente do que vier na redação, não vai te pegar de surpresa, porque essa abordagem aqui, né, homem-sociedade, ela tende a esclarecer um pouco sobre como qualquer tema pode ser cobrado, como qualquer tema pode ser abordado, certo? Então, a intenção geral, tranquilizá-los, certo? Em relação a qualquer tema que cair, no sentido de jogar mais informações para você, no sentido de dar mais liberdade na hora de escrever, mais tranquilidade, certo? Eu diria que essa é a palavra certa. Então vamos iniciar aqui, né? Quando nós falamos sobre a relação entre o homem e a sociedade, existem alguns fundamentos, algumas fundamentações que vão regir, né? que regem esses dois itens, né? O primeiro que eu resolvi falar aqui, então deixa eu escrever, é a cultura, né? Como a cultura relaciona bem o homem e a sociedade. Porque se a gente parar para pensar, cara, o que é a cultura? O que são as práticas culturais? As práticas culturais nada mais são do que um produto das ações do homem, né? Então vamos escrever. As práticas culturais são produto das ações humanas. Como que, por exemplo, linguagem, formas de expressão. E aqui, formas de expressão vem diversas coisas, vamos supor, além da linguagem, o modo como ele fala, o modo como pronuncia essa linguagem, né? Então, falando de formas de expressão, tem aí a fala, a música, o teatro, a dança, entre diversas outras. Mas vamos ter em conta isso aqui. Então, a cultura, né? Dentro do ramo de cultura, como que se relaciona o homem e a sociedade através da cultura, né? Eu trouxe a cultura primeiro, cara, porque eu acredito que a cultura é a grande mãe, o grande item que unifica tudo, sabe? Porque é a partir da cultura que tudo existe, né? A cultura nada mais é do que um produto adquirido através das ações humanas, através do comportamento humano. E o comportamento humano nunca vai deixar de existir. Por mais que essa cultura sempre esteja em transformação, por mais que a cultura de um ano atrás não seja mais a cultura de hoje, cara, é cultura, entendeu? Independente da diversidade, independente de quanto muda, é cultura e sempre vai ser cultura.
sempre vai existir enquanto nós existirmos, enquanto nós formos seres racionais aqui na Terra. Então imagina só, tudo que existe, tudo que está ao nosso redor, só existe por causa de uma prática cultural, né? Só existe porque é um produto de uma determinada ação que foi tomada. E se aquela ação foi tomada, tenha certeza que aquilo produziu uma cultura. Entendeu? Então você entende qual que é o poder da cultura, cara? Qual que é a capacidade dessa palavra? O que significa cultura? É a dimensão que isso tem para nós. Então, falando sobre cultura, lembra, práticas culturais são produto das ações humanas, né? E ação humana, o que é? Linguagem, formas de expressão, né? Isso vai caracterizar toda e qualquer ação que eu tomar, né? Toda e qualquer ação, seja a construção de alguma coisa, seja algo que eu faço para com outro ser humano, tudo isso são ações desempenhadas por alguém para com algo ou outro alguém, e logo são ações que determinam um produto cultural, certo? Então, fechou isso aqui, né? Lembra, práticas culturais são produto de ações humanas, beleza? A cultura, ela determina tudo que existe. É a partir da cultura que se tem tudo que existe ao seu redor. Olha para o seu redor, se tem uma parede, se tem uma mesa, se tem uma impressora, tudo isso só existe por causa de uma determinada cultura, entendeu? Constituiu-se que era necessário uma casa para o ser humano viver, que era necessária uma impressora para o ser humano trabalhar, imprimir determinados trabalhos, uma mesa para ele conseguir estudar, para ele conseguir gravar uma aula, entendeu? Então tudo que existe por conta de uma cultura, de uma ação que foi tomada, de um pensamento vigente, certo? Como que isso pode ser abordado no Enem, né? Vamos colocar aqui como isso pode ser abordado no Enem. E aqui não só Enem, tá? Isso aqui pode ser qualquer outro vestibular, qualquer tipo de vestibular aí, né? Pode abordar a passagem cultural dessas formas aqui, né? Isso aqui é para qualquer redação que surja. Como isso pode ser abordado no Enem? Falando sobre cultura, é muito de praxe aquele vazio cultural. Com certeza você já ouviu isso aqui. Sabe o que é o vazio cultural? Está sendo desconstruída toda aquela essência de cultura, aquele tradicionalismo, entendeu? Há muito esse tipo de comentário, né? Talvez uma cultura que seja tão diferente da comum, da normalidade, que está ascendendo, e aí todo mundo fica, nossa, mas isso é um vazio cultural, que não sei o quê. Coloca na sua cabeça, não existe vazio cultural, entendeu? Independente do quão distante aquilo seja da sua realidade, independente do quão diferente aquilo seja da sua realidade, não é porque é diferente, não é porque se desconecta da maioria ou até da sua própria realidade, que não existe, que é um vazio cultural, que não representa nada. Tira isso da sua cabeça, entendeu? O vazio cultural é meio que uma ilusão, porque imagina só que você começa a praticar determinadas coisas que ninguém mais pratica, né? E aí algumas pessoas elas começam a se assemelhar com aquela ação e aí começam a praticar junto contigo. Não pense em nada diferente aqui, mas imagina só, você começa a praticar algo diferente, alguém começa a seguir aquela linha ali, e aí daqui a pouco tem algumas pessoas com aquela prática, e aí determinadas pessoas, né, distantes daquela realidade começam a falar sobre o surgimento disso, né, e como isso afeta negativamente a cultura, saca? Não existe isso, não existe, né? Aqui deve haver um pouco de relativização, entendeu? Porque toda prática, toda ação é uma representação de cultura, é uma representação da cultura. Então, quando eu falo sobre vazio cultural, é extremamente necessário observar através de que ótica que isso está sendo representado, entendeu? Porque da insignificância a determinadas práticas de outra pessoa é algo muito pesado, é algo muito duro,
para chamarmos de vazio cultural, entendeu? Então é extremamente necessário observar através de que ótica esse vazio cultural está sendo dado, entendeu? Porque, cara, seria um puta de um preconceito, né? Esse tipo de comentário, se é que vocês me entendem, né? Mas vazio cultural é um tipo de assunto que pode ser muito bem abordado dentro do ramo de cultura na relação homem-sociedade, dentro de qualquer redação aí dos vestibulares e do Enem, certo? Segundo, cultura de massas, sabe? Aquilo que aqui já é o contrário, né, do vazio cultural, é aquilo que representa a realidade de todo mundo. Acordar cedo, pegar um ônibus, ir para o trabalho, trabalhar o dia todo, pegar o ônibus e chegar em casa à tarde. Porra, isso representa a cultura de milhões de pessoas no Brasil, né? É uma cultura de massa. E aqui pode ser atrelado a outros assuntos que a gente vai falar logo abaixo, como, por exemplo, o consumismo. O consumismo ele pode muito bem se atrelar à cultura de massas, de alguma forma, entendeu? Eu não planejei nada relacionado a isso, mas ele pode muito bem, nós sabemos que sim, sabe? Como qualquer outro tipo de assunto, pode se atrelar a essa cultura de massas. Mas pensou em cultura de massas, lembre disso, sabe? O que é massa? Falou em massa, uma enorme quantidade de pessoas que seguem determinado tipo cultural, determinado embasamento, compreende? Então, é completamente o oposto do vazio cultural, né? Porque aqui representaria talvez aquela parte da sociedade que ficaria mal com o surgimento de algo diferente, entendeu? Então esses dois aqui eles se opõem. A cultura de massas é como se fosse aquele tipo de pessoas tão tradicionais, tão tradicionalistas, que quando vê alguém ou uma determinada parcela cultural se desviando dessas massas, caracteriza aquilo como vazio cultural. Porra, tá fugindo do tradicionalismo, que coisa diferente, isso não pode ser cultura. É um aculturamento, sabe? Seria basicamente isso. Dando um exemplo aqui bem básico a respeito disso. Qual que é o próximo item, cara? É o multiculturalismo. Aí aqui é geralmente o padrão que a gente vai alcançar em algum dia, né? Quando houver a tolerância em relação às culturas, sabe? O multiculturalismo, mesmo que não haja tolerância, está havendo cada pessoa, cada grupo de pessoas está seguindo determinados itens, determinadas ações que consideram corretas, que consideram bacanas, que gostam de fazer, e aí há aquela diversidade de culturas, uma determinada parcela da população faz isso, determinada parcela faz outra coisa, e a cultura de massas ela começa cada vez mais se dissolver, entendeu? Começa a formar grupos muito heterogêneos, muito diferentes uns dos outros. Isso seria um multiculturalismo, entendeu? E aí, geralmente, o multiculturalismo ele está em lugares onde há uma aceitação maior da diversidade, né? No Brasil, por exemplo, é possível e, ao mesmo tempo, não é possível afirmar a existência disso, né? Em primeiro lugar, somos uma população muito heterogênea, então talvez a cultura que existe lá no norte não é a mesma cultura que existe aqui no centro-oeste relacionada a um determinado item. Vamos supor aí o trabalho. Relacionado ao trabalho, geralmente a cultura não é tão semelhante, mas o que seria uma espécie de multiculturalismo se a gente parar para pensar em relação ao Nordeste, também em relação ao Sudeste, em relação ao Sul. E se nisso a gente ainda atribuir os estados, o Goiás pode ser muito diferente do Mato Grosso, e os dois estão no Centro-Oeste. Então, é um exemplo de multiculturalismo, entendeu? Mas quando a gente passa a analisar situações muito específicas e muito pontuais, como, por exemplo, falando sobre algo relacionado nós vamos falar abaixo sobre sexualidade, mas quando a gente traz a abordagem de sexualidade, geralmente há um consenso geral em todo o Brasil acerca de algo que é certo e algo que é errado, algo que foge à normalidade, né? Então, falando sobre este item, seria uma espécie onde o multiculturalismo ainda não está sendo muito bem aceito, onde há um pouco de julgamento, né, como se fosse um vazio cultural
seguir determinadas sexualidades, compreende? E então é isso. Há essa batalha, né, esse degladiamento entre esses dois itens. Falando sobre o quarto item cultural, cultura e identidade, né? Como determinada parcela cultural, como determinado número de pessoas pertencentes a determinado grupo cultural se sentem identificadas, se sentem pertencidas, né? Como a cultura ela se relaciona diretamente com essa identidade, sabe? Quero pertencer a grupos que têm determinadas ações, determinados comportamentos, determinadas formas de se vestir, de agir, parecidas com as minhas, entendeu? Isso é a cultura e a identidade, né? Se identificar determinadas parcelas que você considera que são ideais, que são bacanas, o que você mesmo seguiria, porque é aquilo que você concorda, entendeu? Isso é essa identificação cultural, né? Cultura e identidade. Falando sobre cultura ainda, nós temos as variações linguísticas, que eu falei lá no início, né? Cara, falando sobre cultura e principalmente sobre o Brasil, olha o tamanho do Brasil, né? Em cada região que a gente vai, as pessoas têm uma forma diferente de falar, né? E mais uma vez, não se a gente pegar apenas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, não apenas isso, mas se a gente ainda dividir em estados, cara, você vai ver que há muito mais diferenças do que se a gente pegar as macro, né, regiões, se a gente pegar as micro-regiões, vão haver grandes diferenças também. Então, falando sobre o Brasil, as variações linguísticas, elas estão 100% presentes, né? É muito notável a presença delas. E o que não deixa de ser interessante, né? Mostra um pouco desse multiculturalismo presente dentro das variações linguísticas. É fantástico. Então seria um tipo de manifestação cultural também, as variações linguísticas, certo? Sobre o que mais que a gente pode falar? Dentro de cultura, acho que a gente fecha por aqui, mas qual que é outro tipo de relação entre o homem e a sociedade que a gente pode retirar, que a gente pode comentar um pouco aqui? Sem dúvidas, a mídia e a comunicação. Coloca mídia e comunicação. Como isso aqui afeta diretamente a relação do homem e sociedade, cara? Porque imagina só, nós que vivemos aqui no Brasil sabemos muito bem da existência de grandes órgãos, veiculadores de informação, veiculadores de imagens, de vídeos, de informação em geral, né? Verificamos o quanto eles são presentes, o quanto eles impactam diretamente essa relação, né? Como o homem enxerga a sociedade, como o homem ele se identifica, como ele pertence à sociedade, tudo isso sendo aí ditado, sendo aí apresentado, manipulado, seja qual a palavra que você queira identificar isso aqui, mas como a mídia ela apresenta as relações sociais, as relações entre indivíduos dentro de um grupo, dentro da nossa sociedade em geral, né? Quando a gente fala de mídia, nós estamos nos referindo, na verdade, aqui para simplificar um pouco, né? A mídia se refere ao grupo de veículos capazes de promover a comunicação. Geralmente essa comunicação ela se dá dessa forma aqui. O emissor que transmite uma mensagem que chega a um receptor. Tá? Entre esses itens aqui há o canal, né, que é por onde essa mensagem é transmitida, mas isso não vem tanto ao caso, porque não tem tanta importância por onde que essa mensagem é transmitida. Hoje nós sabemos que um dos canais mais poderosos é a internet, né, é por onde a informação é mais recorrente, por onde a informação corre mais,
tem mais alcance. Então, lembra disso quando a gente pensa em canal, né? A internet é um grande canal hoje, certamente superando a TV, por exemplo, os jornais televisivos mesmo, e pensa nisso. Mas imagina só, quando a gente fala sobre mídia e comunicação, lembra que a mídia é o conjunto de grupos veiculadores de informação, os grupos justamente que promovem a comunicação, certo? E aí, emissor, mensagem e receptor. O que pode haver aí, né? O emissor ele emite uma mensagem e o receptor ele capta essa mensagem. Mas imagina só, pode ser que exista alguns emissores, mas vamos estudar o caso especificamente de um emissor que emite uma mensagem para diversos receptores, né? Então, um emissor transmitiu uma mensagem para milhares ou milhões de receptores, no caso da internet ou da própria TV, por exemplo. Cara, milhões de receptores receberam uma mensagem. Você concorda que a interpretação acerca dessa mensagem pode ser que seja totalmente diferente? Talvez essa mensagem ela seja compreendida por milhões de formas diferentes uma das outras, né, por conta da interpretação, por conta da pessoalidade, da forma como a pessoa observa aquilo que foi passado, ou como a pessoa observa a própria sociedade, entendeu? Então aqui você vê, mais uma vez, como a cultura ela pode impactar de forma direta na compreensão, no entendimento de determinadas informações que são passadas por um único veículo, né? De uma única informação que foi passada de forma simples e direta, mas que gerou uma série de interpretações, uma série de formas de se compreender aquela mensagem. Então pensa nisso. Como a cultura ela pode afetar o compreendimento social, compreendimento é difícil, né? Que eu ia falar entendimento, mas como a cultura é capaz de afetar a compreensão social acerca de determinado assunto, né? Então veja só, um único assunto sendo transmitido por um único veículo. Aqui eu vou focar nesse único, né? Vou citar ele 2 vezes aqui para que você compreenda aqui. Eu estou falando de um único emissor, de uma única mensagem que será compreendida por milhões de formas por milhões de pessoas, entendeu? Então era só uma mensagem transmitida por um único órgão que foi compreendida por milhões de formas. Então um único assunto sendo transmitido por um único veículo, compreendido milhões de formas diferentes. Compreendido um único assunto sendo transmitido por um único veículo, certo? É justamente isso aqui, né? E por que isso acontece? Diversidade cultural, social, faixa etária. Então, assim, a gente vê quanto isso pode se diferenciar por conta de diversos fatores também, a própria cultura, né? A que parte da sociedade eu faço parte, se eu faço parte da classe mais alta, financeiramente, média, baixa, qual que é a minha idade, tudo isso afeta a compreensão e a interpretação acerca de um assunto, certo? Falamos sobre mídia e comunicação, entramos agora naquele ponto que eu falei. Quando a gente fala sobre sexualidade, cara, na sociedade brasileira, há um grande parâmetro a ser considerado, principalmente o tradicionalismo versus a diversidade sexual e que representa também a cultura, certo? Quando falamos sobre isso aqui, a gente vai alavancar alguns pontos aqui. Nós vamos diferenciar o que é sexo de sexualidade e de gênero, tá? Longe de estar entrando em parâmetros aí da psicologia, da biologia mesmo,
Vamos só diferenciar esses termos aqui, gramaticalmente falando, porque pode ser que algumas pessoas tenham confusão em alguns desses itens, certo? Quando falamos sobre sexo, estamos falando sobre biologia, ou seja, macho, fêmea. Biologia é isso aqui, né? Quando a gente determina sexo, estamos falando sobre ser macho ou ser fêmea, né? Essa é a caracterização que a biologia dá para esses dois itens, né? Para esse lance relacionado ao sexo. Quando falamos sobre sexualidade, estamos falando sobre atração física. Qual que é a sua sexualidade? Sendo atração por homens, por mulheres, entendeu? E falando sobre gênero, é o comportamento social. Tá? Então, aqui vai depender muito de como aquela pessoa se sente, de como aquela pessoa se caracteriza. Né? Então, sexo, biologia, macho, fêmea, sexualidade, atração física e gênero, comportamento social. Né? Sabemos que isso aqui pode causar diversas confusões relacionando o campo cultural, né, essa diversidade cultural, a falta de aceitação por determinadas opções sexuais. E quais são os possíveis temas, né, mais uma vez, como a gente falou aqui, ó, como isso pode ser abordado no Enem. Vamos jogar aqui. E mais uma vez, Enem ou vestibulares, qualquer forma de redação pode fazer esse tipo de abordagem aqui, certo? Algo claro e bem presente para a gente, a homofobia, transfobia, sexismo. Vamos dar uma pausa aqui. Quando a gente fala em homofobia, é muito ligado à homossexualidade, a presença da homossexualidade e a fobia, né? Pessoas que discordam daquilo ali por alguma razão praticam ações a fim de inibir aquilo ali, seja relacionado à violência física, à violência verbal mesmo, então muito relacionado a isso. Quando a gente fala de transfobia, segue o mesmo princípio de preconceito, de ações que visam inibir aquele tipo de comportamento transfóbico, mas, pelo contrário, da homossexualidade aqui está ligado à transexualidade. Né? Quando a gente fala sobre sexismo, machismo, por exemplo, é um tipo de sexismo, sabe? Você querer expor, exibir determinado sexo, determinado padrão, como sendo único, como sendo vigente, como sendo melhor do que o outro, entendeu? Algo nesse sentido. E aqui a gente pode falar sobre a violência contra a mulher mesmo, que foi tema do Enem 2015. Né? Isso poderia até se encaixar como um tipo de sexismo, né? Aqui um outro assunto que pode surgir, igualdade de gênero. A igualdade de gênero é um assunto muito abordado, né? Principalmente na atualidade, onde é um assunto tão em pauta, é uma luta social muito presente na sociedade brasileira, né? Outra coisa que eu considero que pode ser abordado sim, por conta dos comentários que existem hoje, roupa como fator social, né? Como que isso pode se atrelar à sociedade, como isso pode se atrelar às relações sociais, às relações entre o homem e a sociedade, né? O que mais que a gente pode trazer? Os novos modelos de família que fogem do tradicionalismo. E os direitos civis da comunidade LGBT, né? O quão é necessário ainda reforçar a existência desses direitos, a existência desses que não são só deles, cara. Isso é uma necessidade mesmo, isso é algo que todas as pessoas, é um direito intrínseco das pessoas, então é necessária a luta sim, velho, é necessária a luta sim, né? E eu acredito que esses são itens que podem estar presentes nos futuros temas de redação aí do Enem e de alguns vestibulares específicos. Então,
aqui a gente não consegue fazer um estudo acerca de cada um deles, né, mas a minha intenção é tentar demonstrar quais são e como eles podem ser abordados, né? A partir disso aqui você consegue fazer muitas pesquisas a fim de obter mais informações, a fim de se esclarecer um pouco mais, mas no geral é isso aqui, quando falamos sobre sexualidade. E para finalizar, uma última relação que eu considero importante para a relação entre o homem e a sociedade é o consumo, né? Não sei se você já notou, certamente sim, mas o quanto o consumo ele está presente nessa relação de semelhança entre as pessoas, sabe? Possuir determinado item aproxima pessoas que possuem aquele determinado item. Sendo bem claro aqui e objetivo, mas isso acontece demais. É muito comum que isso aconteça, né? A relação de posse com o ser, ter e ser, o quanto essas duas relações elas aproximam os seres humanos, né? Talvez foge um pouco a essência humana, talvez sim, mas não deixa de ser uma realidade, não deixa de realmente acontecer, né? O consumo, necessidade de compra. No entanto, a discussão acerca desse tema na sociedade não implica apenas na questão comercial, mas está também relacionada à identidade do homem contemporâneo, interferindo na sua Você consegue compreender isso aqui, né? Que isso aqui não é simplesmente, não estamos falando sobre consumismo, nós estamos falando sobre consumir muito. Consumo é diferente de consumismo, né? O consumismo ele está muito mais ligado àquela degeneração, né? Por querer consumir, por querer comprar tudo que eu consigo, porque aquilo está sendo exibido para mim. Não é isso que estamos falando. Estamos falando sobre consumo, e o consumo é uma necessidade, entendeu? Consumir, comer é uma necessidade, e para comer eu preciso comprar alimento, tá? E isso seria um tipo de consumo. Então, comprar, consumir é uma necessidade, né? Mas olha aqui, no entanto, a discussão acerca desse tema ela surge justamente quando se trata o consumo em relação à semelhança entre seres humanos. O quanto o fato de eu consumir determinado produto e outra pessoa consumir esse mesmo determinado produto nos aproximam de alguma forma, né? O quanto essa semelhança de consumo ela pode aproximar dois seres diferentes, dois seres que não se relacionaram anteriormente, né? A forma como esse consumo afeta diretamente a relação entre os homens, a relação entre as pessoas na sociedade. É essa perspectiva que a gente quer trazer acerca do consumo. Mais uma vez, não estamos falando sobre o consumismo. Então, são esses 3 itens que eu queria trazer no dia de hoje. 4 itens, na verdade. A cultura, a mídia e comunicação, a sexualidade e o consumo. E como eles afetam diretamente a relação entre o homem e a sociedade. Nessa dicotomia que sempre será a pauta de qualquer tema de redação, né? Tenha na sua cabeça, sempre a redação ela vai abordar algo que relacione homem e sociedade. Porque os problemas eles só existem por causa desses dois. Os problemas eles só existem porque tem homem e tem sociedade, entendeu? Se não houvesse isso, não haveria nenhum problema, entendeu? Porque não haveria racionalidade capaz de discernir, de exibir, de julgar, de discutir determinado problema. Então tenha na sua mente, cara, qualquer tema ele vai surgir com base nesses dois, entendeu? Então teoricamente você já sabe qualquer tema que pode cair no Enem, qualquer tema que pode cair na redação, porque sempre vai abordar isso, sempre vai abordar essa dificuldade.
Então, qual que é o meu conselho? Busque o máximo de informações possíveis que você conseguir, né? A partir disso, você vai ter muito mais tranquilidade sobre como proceder dentro dos estudos, dentro dessa busca de informações mesmo para os temas Enem. Você vai se dar muito bem, isso é inegável. Então, são esses os 4 itens, né? Então, vamos lá. Cultura, mídia e comunicação, sexualidade e consumo. 4 itens que eu considero muito importantes para essa relação entre homem e sociedade. Certo? A aula de hoje é isso, né? Esse material que eu construí vai estar disponível para download aqui embaixo. E daqui a pouco tem proposta de redação lá no grupo, tá bom? No geral é isso. Desejo uma ótima tarde para você, bons estudos e qualquer dúvida chama a gente aí nas redes sociais. Fechou? Até mais.